Olá pessoal, como vai? Meu nome é Christian Porto. Daremos prosseguimento ao conteúdo iniciado na aula passada, onde trabalhamos com a unidade 1. Antes de começarmos, peço que estejam munidos de papel, caneta para anotarem suas dúvidas. Como vocês sabem, existe um campo na página do AVA, o Fórum Tira Dúvidas, e é só postarem suas perguntas nesse campo que rapidamente serão respondidas. Gostaria de ressaltar que para termos sucesso é necessário a dedicação de vocês. Leia a unidade 2 da apostila e fique atento com as datas das atividades postadas. Antes de iniciarmos, gostaria de fazer uma breve revisão do conteúdo trabalhado na unidade 1. Resumo da unidade. Na unidade 1, nós falamos sobre os tempos de crise, o crescimento da populacional, suas razões e consequências. Vimos também os problemas ambientais, os tipos mais importantes e como ajudar a natureza. Falamos sobre a responsabilidade social, demos os conceitos e as definições. Falamos sobre a responsabilidade social empresarial, a famosa RES, como as empresas devem atuar no mercado. E por último, falamos dos modelos de responsabilidade social empresarial, importância do técnico em logística. Veremos agora o que será trabalhado na unidade 2. Conteúdo estudado. Na unidade 2, que será disponibilizada na AVA a partir do dia 10/8, falaremos sobre as seguintes aulas. A primeira aula será a responsabilidade ambiental, daremos os conceitos e definições. Falaremos do desenvolvimento sustentável, os conceitos e as definições desse desenvolvimento. Falaremos sobre a busca pelas certificações. Na aula 4 falaremos do conceito de ética, moral e cultura. E por último, na aula 5 falaremos da ética nas organizações. Só gostaria de ressaltar que também, na unidade 3, será liberada a partir do dia 17/8 e a unidade 4 a partir do dia 24/8. Lembrando que cada unidade você terá apenas uma semana para fazer as atividades e estudar a matéria postada. A aula 6 da unidade 2 trabalhará da responsabilidade ambiental. Na unidade 1 foi descrito alguns conceitos para a responsabilidade social e ambiental, mas quero focar um pouco mais na questão ambiental. Responsabilidade ambiental é a forma como agimos, individual ou institucionalmente, com relação ao meio ambiente e buscando o desenvolvimento econômico com proteção ambiental e o desenvolvimento social respeitando as demandas das gerações futuras. Esse conceito pode ainda ser resumido em responsabilidade ambiental é o conjunto de atitudes individuais ou empresariais voltadas para o desenvolvimento sustentável do planeta. Agora, vamos entender como isso funciona na prática. Veja o exemplo a seguir. Aula 6. Toda ação recebe uma reação. Aqui nós estamos dando um exemplo de um conjunto habitacional. Casas, moradias. Percebemos que a casa é o sonho de toda pessoa, é ter sua casa própria, sair do aluguel. Mas isso tem um custo. Qual é o custo? Gera poluição. Cada bairro novo que a gente constrói gera uma poluição, gera mais poluição. Temos também, para abrir esse bairro, nós vamos ter uma ação, que é matar as árvores, cortar árvores. Isso vai gerar a construção de estradas, de espaços para a construção dessa casa. Entretanto, terá um efeito contrário, que é a redução de água. Nós sabemos que existem pesquisas que falam que a redução de árvores geram menor pluviosidade, e a menor pluviosidade gera a escassez de água. Então, tudo isso em relação ao único bairro. Também podemos falar que para construir um bairro novo, nós precisamos de mais eletricidade. Por que precisamos? Porque as pessoas precisam estar conectadas, precisam estar ligadas a aparelhos eletrônicos e de redes. Em contrapartida, essa hidrelétrica, essa geração de energia elétrica, propiciar muitos prejuízos à natureza. Tem gente que acha, por exemplo, que a hidrelétrica ela é uma energia limpa. Na verdade, ela tem alguns prejuízos sim, e um deles é a represa de água, que gera a seca de rios. Como vimos, um bairro novo exige novas
tubulações de água e esgoto, que por sua vez geram uma diminuição do nível de água, maior custo de tratamento, mais degradação dos rios e mais propensão a doenças. Também é necessário retirar a fauna e a flora do local, o que ocasiona a redução da pluviosidade, arenosidade, aquecimento e diminuição de sequestro de carbono, empobrecimento do solo e morte de dezenas de espécies de animais e vegetais. Além disso, requer mais energia elétrica, o que ocasiona maior funcionamento das hidrelétricas, diminuição do nível de águas de alguns lugares e alguns outros lugares causa enchentes. Entendemos então que toda ação provoca uma reação. A pergunta que se faz é qual é o custo-benefício. Nesse sentido, entra em foco o desenvolvimento sustentável, o que é o tema da aula 7. Mas o que realmente é isto? Vejamos alguns conceitos. Desenvolvimento sustentável significa obter crescimento econômico necessário, garantindo a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social para o presente e a geração futura. É o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades de gerações futuras. É o desenvolvimento que não esgota o recurso para o futuro. Portanto, para que ocorra o desenvolvimento sustentável, é necessário que haja uma harmonização entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente, garantindo a qualidade de vida e o uso racional dos recursos naturais. Agora que conceituamos o desenvolvimento sustentável, falta especificar o que é recurso renovável e não renovável. Aula 7. Desenvolvimento sustentável. Aqui nós temos um exemplo de dois tipos de recursos. Nesse slide, percebemos que nós temos aqui a energia eólica sendo aproveitada. A energia eólica ela é através dos ventos e esse recurso ele é renovável, ele nunca se acaba. Então, é um tipo de energia saudável. Aqui, em contrapartida, nós temos um outro exemplo que é a energia vinda de recurso não renovável, que é o petróleo. Nós temos uma extração de um recurso que depois de algum tempo ele vai se acabar, vai ser extinto. Então, por isso, ele é um recurso não renovável, porque ele demora milhares de anos para ser renovado. Agora que entendemos a diferença desses dois recursos, fica claro que a humanidade deve optar por formas de energia renováveis, uma vez que os recursos não renováveis, além de levarem milhões de anos para serem produzidos, novamente, normalmente são mais poluentes e agridem mais o meio ambiente. Mas você deve estar se perguntando, o que o profissional de logística tem a ver com isso? Bem, a resposta é relativamente simples. As pesquisas apontam que empresas preocupadas com o desenvolvimento sustentável saem na frente de outras empresas que não têm esta preocupação. Isso acontece por dois motivos básicos. O primeiro é que a sustentabilidade gera economia de recursos, energia e tempo. Em segundo lugar, as empresas preocupadas com o meio ambiente levam vantagens de marketing, já que o público moderno tem a preocupação de contribuir com o meio ambiente. Por essa razão, um bom profissional de logística deve encarar o desenvolvimento sustentável como seu principal aliado na superação da concorrência comercial, facilitando a busca pelas certificações, que é o tema da aula 8. Mas antes de entrarmos nesse tópico, aqui vão algumas sugestões para facilitar a gerência sustentável de uma empresa. Gerência sustentável. Aqui tem algumas medidas que toda empresa pode adotar para melhorar a sustentabilidade dela. Reduzir o uso de energia, água e matérias-primas por quantidade fabricada. Isso quer dizer uma melhor economia e racionalização desses recursos. Tem também a possibilidade de reciclar os efluentes líquidos e gasosos gerados pela produção industrial, reaproveitando assim esses materiais. Também podemos revisar os processos produtivos, estoque, transporte e logística. Existem revisões empresariais que propiciam um aumento significativo aí no percentual da lucratividade da empresa, o que foi visto aí na unidade 1.
verificar os fornecedores e procedimentos voltados aos âmbitos sociais e ambientais. É importante aí estar atento aos seus tipos de fornecedores, ver se eles cumprem toda a legislação, ver se ele atende às demandas da sua empresa, para que você não tenha problemas no futuro. Importante também estar atento às certificações e rotulagem, às auditorias ambientais, estar sempre atento às normas, às ISOs que a gente vai falar a seguir. Importante também participar de projetos sociais relacionados com a saúde, com a educação, a cultura e o meio ambiente. Esses projetos são fundamentais para os servidores da empresa e também para a promoção da empresa na sociedade. E por último, incentivar a participação de colaboradores em trabalhos voluntários nesses projetos. Nesse quesito, o desenvolvimento sustentável deveria atentar para 4 grandes bases. Essas daqui são as bases que eu queria comentar com vocês, as bases do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável ele é formado por várias bases, mas podemos citar as principais, que são essas 4. A sustentabilidade social, que ela está preocupada com direitos humanos, os direitos dos trabalhadores, o envolvimento da comunidade, a postura ética e a transparência. Nós temos também a sustentabilidade econômica, que se preocupa com resultados econômicos, direitos dos acionistas, competitividade, relação entre clientes e fornecedores. Esse tipo de responsabilidade econômica é fundamental para o crescimento da empresa. Aí, lembrando, como nós vimos na unidade 1, o lucro é a principal base que vai fazer com que a empresa atue nas outros tipos de bases dela. Sem o lucro, ela não pode atuar na responsabilidade social, ambiental e nem cultural. Então, a próxima que nós vamos falar é a responsabilidade ambiental, que ela se preocupa com a proteção ambiental, com os recursos renováveis, com a gestão de resíduos, com a gestão dos riscos e a ecoeficiência. A sustentabilidade cultural, por sua vez, ela está relacionada à história de um povo, os costumes, os rituais, as crenças e as leis. Tudo isso aqui forma, então, um desenvolvimento sustentável. Você, como técnico de logística, deve aprender dentro da sua comunidade quais os tipos de responsabilidades são mais acessíveis ali àqueles credores, aos servidores e aos clientes. Então, aplicá-lo de acordo com as demandas daquela localidade. Como vimos, as certificações são muito importantes para o progresso de qualquer empresa. Mas o que vem a ser as certificações? Quais os principais tipos que existem e quais são os benefícios reais gerados por elas? As exigências da sociedade em relação à responsabilidade das empresas crescem a cada dia. As regras e padrões de produção são mais ditados apenas pela livre concorrência, isto é, pelo mercado. Os consumidores querem garantias de qualidade e transparência em relação aos processos de produção da empresa, incluindo aí o respeito à sustentabilidade em seus 3 pilares, tanto o econômico, o social e o ambiental. Para oferecer as garantias que o consumidor exige e facilitar os processos de gestão e produção, foram criados, ao longo dos anos, padrões e sistemas de verificações que atestam as boas práticas de uma empresa. Estes atestados é chamado de certificações. Para recebê-lo, uma empresa precisa adotar e seguir normas pré-estabelecidas de fabricação ou produção de serviços de sua área. Depois de se adequar a esses padrões, a empresa solicita a visita dos auditores, profissionais que pertencem a organizações certificadoras, acreditadas para conceder as certificações. As certificadoras, por sua vez, são empresas habilitadas para fazer esse trabalho de acreditação, pois são reguladas por agências que criam e fiscalizam normas, que normalmente são ligadas ao Ministério Público. Mas quais são as principais certificações que o técnico de logística deve estar atento? Aula 8. Certificações. Queria deixar claro que essa aqui não são todas, são apenas as principais. Nós temos a ISO 14000, que ela se preocupa com o meio ambiente.
Então, se você está preocupado com alguma ISO que está relacionada ao meio ambiente, sempre tem que ficar atento à ISO 14001. Nós temos a ISO 9001, que ela está relacionada com a gestão de qualidade. Como você gere os seus produtos, seus insumos, como você trata seus clientes, está tudo relacionado à ISO 9001. Nós temos a ISO 27001, que está relacionada ao sistema de segurança de informação. Isso aqui é muito importante para empresas que trabalham com softwares, porque isso aqui pode gerar hackers e outras coisas que atrapalham o desenvolvimento da empresa. Então, se você trabalha numa empresa com software, fique atento com a ISO 27001. Nós temos também a OHSAS 18001, que está relacionada à segurança e à saúde de trabalho. Essas empresas que saem na frente com esses trabalhos de segurança, elas sempre atuam, sempre observam essa lei, porque elas são fiscalizadas. Empresas como segurança, empresa como trabalho manual, como limpeza, e outras empresas que trabalham com o físico do servidor, ela atenta à OHSSA 18001. É importante também ficar atento à CEMEAS, que está relacionada aos processos ambientais. Também é uma norma muito importante aí de se observar. Temos a ABS 8800, que está relacionada a proporcionar condições dignas de trabalho. Então, essa norma aqui é fundamental para aquelas empresas que não querem ter problemas trabalhísticos, né, com seus empregados. É importante estar atento a essa norma aí. Temos também as BS 8855, que está relacionada à questão ambiental também. Vocês viram que existem várias normas aqui que é relacionada à questão ambiental. Temos a S 8000, que está relacionada aos direitos sociais. Temos a ABNT-NBR 16001, que está relacionada à responsabilidade social. Como as empresas atuam junto à sociedade, quais os projetos que essas empresas têm para melhorar a sociedade. Nós temos aí a AA1000, que está relacionada à prestação de contas, principalmente com as taxas, tribulações, com as normas. Nós temos a NBR ISO 10002, que está relacionada com a satisfação do cliente. É uma das principais indicações aí de como o cliente está com relação à empresa. Qual é o nível de satisfação desse cliente para a empresa. Então, para que você tenha aí satisfação do seu cliente, é importante observar essa ISO 10002. E por último, nós temos a ISO 26000, a ISO 26000, que está relacionada à responsabilidade social. Como vimos, existem vários tipos de certificações, mas gostaria de enfatizar 3 delas. A ISO 9001 é a mais comum de todas, certificando o processo, obriga a organização a estruturar seus procedimentos de forma definitiva, fazendo com que as ações desenvolvidas sejam adequadas, pensadas e desenhadas de forma a atingir o máximo de produtividade. Trabalha na elaboração de planilhas de custos, administrando corretamente os itens relacionados com o financeiro, buscando fazer com que os seus sistemas estejam de acordo com as necessidades da empresa. Contribui para o esclarecimento da responsabilidade de todos os colaboradores e apontam falhas e melhorando as suas funções. A ISO 14001 atua na elaboração de sistemas de gestão ambiental, indica as diretrizes a serem seguidas em questões relacionadas com o meio ambiente e na prevenção de acidentes ambientais que causam qualquer tipo de poluição. Busca fazer auditorias na área do meio ambiente, propõe rotulagem ambiental, avalia a forma como a organização rege sua performance ambiental, faz análise do ciclo de vida do produto, observa a integração dos aspectos ambientais de novos produtos e preocupa-se com as mudanças climáticas. A ISO 26000 não é uma certificação, mas uma orientação às organizações para que atuem de maneira responsável com a prática adequadas nos quesitos ambientais e sociais. É a mais nova série ISO
e foi liberada pelo Brasil e pela Suécia, em participação com inúmeros públicos que geralmente não eram ouvidos na elaboração das normas anteriores. Tem como temas centrais a governança organizacional, os direitos humanos, as práticas de trabalho, o meio ambiente, as questões relativas ao consumidor, as práticas leais de operações e o desenvolvimento social. É importante salientar que cada empresa tem normas específicas para obedecer. Muitas delas causam o fechamento do estabelecimento, quando não cumpridas, como é o caso das normas de saúde regidas pela vigilância sanitária. Neste quesito, o profissional de logística deve ficar atento para garantir a lucratividade sem problemas legais e perda de marketing por mal administração. As padronizações podem parecer prejudiciais no início, mas ao longo do prazo, as empresas começam a ter benefícios com os resultados positivos. Normalmente, as certificações advêm de conceitos éticos, morais e sustentáveis bem fundamentados. Neste quesito, entramos na aula 9, que trabalha com conceitualização da ética e moral. Mas o que vem a ser ética, moral e cultura? Como é diferenciá-las e por que estes termos são tão importantes para o sucesso de qualquer empresa? Ética é o estudo dos valores de uma sociedade. É a teoria que estuda o comportamento das pessoas frente a situações, indicando a escolha entre o certo e o errado, o justo e o injusto, o bem e o mal. Ela não muda com o tempo, é universal e é compreendida por todos. A moral é o conjunto de regras, normas e valores de uma cultura, de um povo ou de uma organização que são consideradas válidas. Se não forem respeitadas, devem ser criadas leis para que orientem a forma das pessoas agirem. Ela muda com o tempo, é cultural e não é compreendida por todos. A cultura é um conjunto que engloba a forma de viver e de pensar de um grupo de pessoas, definindo uma civilização. Aqui, nessa aula 9, nós vamos falar então das diferenças entre ética e moral. A ética, ela segue princípios éticos. Já a moral, ela tem uma conduta. Então, nós temos a ética que trabalha com princípio e a moral que trabalha com a conduta. A ética, ela é um pouco mais permanente, ela é quase imutável. Já a moral, ela é temporal, ou seja, ela pode variar de épocas em épocas. A ética, ela é um pouco mais universal. A moral já é cultural. A ética é uma regra. A moral é a conduta da regra. A ética é teoria. A moral já é a prática. A ética é reflexão. A moral já é a ação. A ética trata do bem e do mal. A moral trata do certo e do errado. Aquilo que é aético é ausência de ética. Antiético é contra a ética. A moral, por sua vez, já é ausência de moral. E imoral contraria a moral. Por exemplo, alguém deixa cair alguma coisa no chão, sem perceber, você vê, pega o que caiu do chão e vai atrás da pessoa para devolver. Essa é uma conduta ética. Você fez isso porque achava ser uma atitude correta. Outro exemplo, ter um único companheiro no casamento é um valor moral, pré-estabelecido por nossa sociedade, que pode mudar em outra sociedade. Há países em que a poligamia é algo normal. Além disso, uma sociedade antes tradicional pode mudar de opinião com o tempo, o que pode variar o julgamento da moral. Uma coisa importante a se dizer é que cultura diferente tem padrões éticos e morais distintos. Por exemplo, para uma sociedade moderna, andar nu é algo errado e que fere os padrões éticos e morais de qualquer cidadão. Mas para o índio, não existe nada de errado, pois sua cultura impõe desde cedo essa atividade. Entretanto, cortar uma árvore, que é algo costumeiro para o homem moderno, para os índios é como um pecado gravíssimo, digno de morte. Sabendo disto, é fundamental que o técnico de logística lide com um público diferentes de forma a se colocar no lugar de cada um, sem desprezo, críticas raciais, discriminação e desmerecimento. Lembre-se, todos são importantes e merecem respeito.
ainda que a conduta ética e moral seja muito diferente da sua. É interessante notar que nem sempre a ética e a moral andam na mesma direção. Vamos dar um pequeno exemplo. Um homem fugia de uma quadrilha de bandidos violentos quando encontrou sentado na beira do caminho um sábio renomado por sua inteligência. Ajoelhando-se à frente do sábio, o homem pediu ajuda a essa quadrilha quer me matar, por favor, proteja-me. O sábio manteve a calma e respondeu: continue a fuga, eu me encarrego dos que estão te perseguindo. Assim que o homem se afastou correndo, o sábio levantou e se mudou de lugar, sentando-se na direção de outro ponto cardeal. Os sujeitos violentos chegaram e, sabendo que o sábio só poderia dizer a verdade, descreveram o homem que perseguiam, perguntando-lhe se o tinha visto passar. O sábio pensou um momento e respondeu: desde que estou aqui, não vi passar ninguém. Os perseguidores se conformaram e se lançaram por outro caminho. O fugitivo teve a sua vida salva. A moral incorpora as regras que temos a seguir para vivermos em uma sociedade, regras essas determinadas pela própria sociedade. Quem segue as regras é uma pessoa moral, quem as desobedece é uma pessoa imoral. A ética, por sua vez, é a parte da filosofia que estuda a moral, isto é, o que reflete sobre as regras morais. A reflexão ética pode, inclusive, contestar as regras morais vigentes, entendendo-as, por exemplo, ultrapassadas. Se o sábio fosse apenas um moralista, seguindo as regras sem pensar sobre as consequências da sua aplicação, ele não poderia ajudar o homem que fugia dos bandidos, mesmo que arriscasse a própria vida. Ele teria de dizer a verdade, mesmo que a verdade tivesse como consequência a morte de uma pessoa inocente. Se avaliarmos a ação das palavras do sábio como absoluto rigor moral, temos de condená-lo como imoral, porque, em termos absolutos, ele mentiu. Se avaliarmos a ação e as palavras dos sábios nos termos da ética, precisamos reconhecer que ele teve um comportamento ético, encontrando alternativa para salvar a vida de um homem. Logo, embora seja possível ser ético e moral ao mesmo tempo, a ética e a moral não são sinônimas. Também é perfeitamente possível ser ético e imoral, ao mesmo tempo, quando desobedecemos uma determinada regra moral, porque refletindo eticamente sobre ela, considero-a equivocada, ultrapassada ou simplesmente errada. Um exemplo famoso é de Rosa Parks, a costureira negra que, em 1955, no Alabama, nos Estados Unidos, desobedeceu uma regra existente que, a maioria dos lugares dos ônibus, era reservado para pessoas brancas. Já com certa idade, farta daquela humilhação, moralmente oficial, Rosa se recusou a levantar para um branco sentar. O motorista chamou a polícia, que prendeu a mulher e multou em $10. O acontecimento provocou um movimento nacional de boicote aos ônibus e foi a gota d'água de que precisava o jovem pastor Martin Luther King para liderar a luta pela igualdade dos direitos civis. Do ponto de vista dos brancos racistas, Rosa foi imoral e eles estavam certos quanto a isso. Na verdade, a regra moral vigente é que estava errada. A moral é que era estúpida. A partir da sua reflexão ética a respeito, Rosa pôde deliberar e publicamente desobedecer aquela regra imoral. Nesse quesito, voltamos à aula 10 dessa unidade 2. Como fica a ética nas organizações? Como equilibrar a moral e a lucratividade? Como buscar caminhos éticos sem causar falência da empresa? A conduta ética nas organizações está diretamente ligada com a forma como seus colaboradores agem. Não basta apenas cumprir as leis, deve-se buscar formas adequadas de gerir os seus processos produtivos, onde os líderes possuem um comportamento adequado, servindo como exemplo aos demais. Segundo Nash, importante autor descrito no Caderno da Disciplina, a ética nos negócios deve se preocupar com a forma de conduzir seus negócios. De um lado, existe a preocupação real, a adoção de padrões morais muito elevados,
fará com que os seus custos também se elevem. E, por outro lado, existe temor de que, se a organização ou seus organizadores não adotarem uma postura ética, isso se refletirá em um boicote pelos consumidores de seus produtos ou serviços. Também existem outras razões que preocupam os executivos, como o caso da pressão dos consumidores à mudança de valores da sociedade, que possa confiar em organizações que tenham uma conduta ética, a busca pela melhoria da produtividade, a procura por uma prestação de serviço mais adequada. Ou seja, existem várias razões para as empresas se preocuparem com as questões éticas. Basta a organização estar atenta ao comportamento do mercado e procurar se adequar a ele. Quando passamos para uma organização, logo percebemos que ela é formada por diferentes grupos de pessoas com diferentes religiões, diferentes locais de nascimento, diferentes famílias. Então, cabe à organização deixar bem claro quais são os seus valores, para que todas as pessoas saibam exatamente o que podem ou não fazer em nome da organização. A percepção de valores sobre o que é certo e errado é subjetiva e pode levar a diferentes conclusões, algumas até erradas, por parte do colaborador recém-chegado à organização. Por esta razão, o profissional de logística deve sempre se lembrar: é muito difícil construir uma boa imagem para o público, porém basta apenas um erro para garantir o fracasso da empresa. Cabe então à organização esclarecer ao colaborador a forma de conduta esperada para depois poder cobrar. Espera-se da organização transparência e apenas um padrão a ser seguido, sabendo que as normatizações sofrem alterações com o passar do tempo e as atualizações e revisões são necessárias e contribuem para que o assunto seja discutido dentro da organização. Para ajudar as empresas se utilizam de uma padronização muito conhecida do mercado e, em alguns casos, exigência obrigatória chamada de Código de Ética. Mas o que vem a ser o Código de Ética? Por que as empresas se preocupam tanto em adotar este modelo de negócio? E quais são as consequências de não incluir esse modelo na gerência empresarial? Aula 10. Ética nas organizações. Para que serve um código de ética? Um código de ética é um documento de texto que, em vista da criação de alguma atividade profissional, é regido, analisando e, por último, aprovado pela entidade, organização ou governo competente, responsável, entidade maior que controla tais atividades, de acordo com as atribuições da atividade desempenhada, de forma que ela venha a se adequar aos interesses, lutas ou anseios, ou seja, a moral da comunidade beneficiada pelos serviços que serão oferecidos pelo profissional, sobre o qual o código tem efeito. Muito provavelmente, o técnico de logística é um profissional-chave na elaboração do código de ética de uma empresa. Por isso, veremos algumas dicas para sair bem na construção desse importante documento. Em primeiro lugar, deve ser definido 3 importantes pilares da empresa: a missão, a visão e valores, ou princípios. Aqui nós temos então os pilares da empresa. Isso aqui é muito importante para o técnico de logística para definir a identidade da empresa. Nós temos então a missão. O que vem a ser a missão? A missão é a finalidade de existência da organização. Para que ela serve? Por que ela foi feita? Por que ela existe? Então, essa é a missão da empresa. Nós temos também um fator muito importante que é a visão. Aonde a empresa deseja chegar? Quais os objetivos dessa empresa para o futuro? Quais os planos dessa empresa? E nós temos, por último, os valores, que é tão importante quanto as outras coisas, porque trata dos princípios éticos que norteiam todas as ações. Quais os valores específicos que a empresa tem para com seu público e para com seus servidores. Esses 3 pilares, a missão, a visão e os valores, eles formam um negócio chamado identidade empresarial. Vamos dar um exemplo de identidade empresarial usado pela Global Enterprise, importante empresa de consultoria conhecida internacionalmente.
Essa empresa, ela propõe que sua missão é oferecer aos seus clientes todo o suporte necessário para o perfeito andamento dos negócios internacionais, ou seja, ser uma extensão do cliente aqui no Brasil e no exterior. O princípio dessa empresa é a ética, a honestidade, a transparência, a excelência dos serviços prestados, agregar valor nos negócios dos seus clientes. A visão é ser uma empresa reconhecida pela ética e transparência dos seus serviços prestados para os seus clientes. O código de ética é fundamental para as empresas que almejam crescer, ter filiais, expandir suas marcas e até atingir públicos internacionais. Neste sentido, o caminho de negócio deve estar bem definido na gestão da empresa e basicamente passa pelo seguinte caminho. Aqui nós vamos citar o caminho básico que toda empresa, pequena, média ou grande, deve entender para ter o seu crescimento amplificado. Nós temos aqui, a primeira coisa que nós falamos foi identificar qual é o negócio da empresa, o que ela trabalha, qual é a missão dessa empresa para com o seu público. Nós falamos também dos seus princípios e da visão. Feito isso, a empresa vai ter uma identidade. Após ela ter essa identidade, ela vai passar por uma pergunta: onde estamos? Qual é o cenário atual dessa empresa? Ao conhecer esse cenário, ela tem que fazer uma segunda pergunta. Ela tem que definir os objetivos estratégicos, indicadores, metas e planos de ação. Fazendo isso, ela pode ter então um cenário futuro e ela pode responder: aonde vamos? Qual é a situação almejada? O que podemos alcançar? Empresas que trabalham com esse tipo de negócio são empresas que têm propensão a ter novas filiais, a avançar, a crescer e até poder ter seu produto ser exportado para outros locais. A organização deve inicialmente pesquisar o que as outras organizações colocam nos seus respectivos códigos de ética. Ler muito, encontrar aqueles itens que podem ser repetidos e aqueles que devem ser alterados e adequados à realidade de sua organização. Por exemplo, não tem como uma empresa de transporte aéreo ter um código de ética parecido com uma empresa de medicina veterinária, pois os segmentos são diferentes. Então, as questões éticas envolvidas também serão. Posteriormente, deve-se redigir o código de ética indicando quais as formas de conduta que a organização deve ter com seus colaboradores, seus fornecedores, seus clientes, com o meio ambiente, com o governo, com a mídia, com os acionistas e outros públicos que a organização possa ter. Também deve constatar possíveis punições a que os colaboradores estão sujeitos caso descumpram as normas. O Código de Ética define até mesmo a forma de contratação de colaboradores, as possíveis formas de progressão, o comportamento esperado junto aos colegas, aos superiores, aos subordinados, como deve agir em caso de informações sigilosas, como deve denunciar os casos de assédio moral e sexual e itens relacionados com o consumo de drogas e álcool. Também deve constatar como deve ser o comportamento das organizações em caso de demissão. Com relação aos fornecedores, deve constar o que esperar deles e o seu comportamento em relação aos itens relacionados aos quesitos ambientais e sociais. Quando o Código de Ética estiver pronto, ele deve ser divulgado em todos os canais de comunicação existentes, tais como jornal, interno, intranet, internet, eventos, livros, revistas e etc., sendo disponibilizado para o seu público interno e externo. A existência de um código de ética contribui para a melhoria da imagem organizacional, pois demonstra uma preocupação com a transparência no trato de todos os públicos envolvidos com o negócio da organização. Em contrapartida, a empresa terá um aumento significativo em sua lucratividade, devido ao marketing gerado, propiciando um salto que facilitará alcançar as metas futuras, como o aumento do estabelecimento, a contratação de mais funcionários, novas franquias e até exportação de produtos e filiais. Queria ressaltar um pouco mais o Código de Ética. Para que serve um Código de Ética? Para garantir o cumprimento de seus códigos
de ética, as empresas devem promover um treinamento anual dos colaboradores, fortalecendo e reciclando os termos do código. Controlar continuamente o cumprimento do código. Estabelecer canais de comunicação para registro de situações que vão contra o código, bem como esclarecer dúvidas. Caso seja verificado o descumprimento do código, estabelecer medidas corretivas e punições. Também gostaria de falar que o Código de Ética ele traz benefícios para empresas. E quais são esses benefícios? Ele fortalece o entrosamento da equipe, ele facilita nas tomadas de decisões, ele contribui para evitar litígios, acentua a reputação da empresa. Existem outros tipos de benefícios, como a padronização de normas, como a melhora do atendimento do cliente, como o gerenciamento de estoque e outras coisas mais. Mas isso vai ficar para uma próxima aula. Nesta aula, compreendemos como a ética empresarial é fundamental para a construção de um modelo de negócio sólido. Mas não basta assistir esse vídeo uma vez, leia o conteúdo do caderno didático, busque novas fontes relacionadas ao tema, participe dos fóruns e fique atento com as datas das atividades. Por hoje é só, grande abraço e até a próxima.